Começando mais um Gol Contra, hoje diretamente aqui do Artilheiros Bar. Voltamos pro Artilheiros. E aí, Davi? Tá lendo seu jornal? Vamos falar sobre muito esporte, né? Tênis, vôlei, basquete, tem muita coisa para ser falada. Primeiramente, senhor Rafael, eu gostaria de falar chupa, 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 chupa e chupa, senhor Rafael. É isso que eu gostaria de começar o programa. 5 chupas pra você, é ótimo. Eu não entendo o motivo de tanto rancor, tanta raiva. Acontece, né? Tudo bem. 5-0 é coisas que acontecem, senhor Rafael. Mas hoje a gente tem muita coisa pra falar. Podemos falar do clássico, né? Do senhor São Paulo e senhor Corinthians. Podemos. Temos outros grandes também de São Paulo, Palmeiras e Santos. Falaremos da Copa América. Sobre Vamos muitas falar coisas. até da Libertadores, né, Davi? Também, bastante. Santinhos. Claro. E aí, Davi, vamos começar por onde? Eu acho que a gente devia começar pelo massacre corintiano, né? O Vamos vexame falar. tricolor. Porque sem dúvida vai ser o maior assunto, pelo menos Da nos semana, próximos né? 15 dias, eu acho. Não, o São Paulo ainda vai viver nessa sombra de 5-0 por um bom tempo. Você acha? Esse jogo foi ridículo, de verdade. Vexame. Não. O time de São Paulo morto em campo, se rendeu ao time do Corinthians. Na minha opinião, até o primeiro tempo, até o momento da expulsão, vinha bem. Tava equilibrado o jogo. Não tinha time para ganhar do Corinthians, estava com muitos desfalques, mas é complicado. Eu questiono o juiz no primeiro tempo, questiono também o tanto de jogadores que o São Paulo tinha que não estavam à disposição, mas perder de 5-0, nem se tivesse o Sub-15, falam que é o Sub-20 de São Paulo que jogou, nem se tivesse o Sub-15 deveria ter tomado 5 gols do Corinthians. É aí que eu falo, que eu me lembro bem uma vez o Corinthians no próprio Pacaembu, com 2 jogadores a menos, segurou a partida em 0-0 contra o São Paulo. Então o errado aí na história foi Carpegiani. Certo ou errado? Carpegiani, por Já incrível começou que pareça, mal. Já começou mal. Na teoria, pelo menos no meu modo de ver, começou com 3 atacantes. No meu modo de não, ver. 3 atacantes e nenhum E meia de manteve os 3 ligação. atacantes. Nenhum Quando foi meia de expulso ligação. Quando foi expulso Carlinhos Paraíba, manteve os 3 atacantes. Aí o São Paulo perdeu o meio completamente. E senhor Carlinhos Paraíba, por favor, senhor Carlinhos Paraíba, você era o cara mais experiente do meio de campo daquele, porque tinha o Wellington, tinha o Rodrigo Caio, né, se não me engano, moleque novo. O cara mais experiente, Carlinhos Paraíba, me dá um carrinho no meio de campo, sendo que a bola já tava pro São Paulo. E o outro mais experiente estava no gol. Isso aí eu vou falar daqui a pouco. Que é reflexo dos segurando. tempos. No São Paulo, eu tenho a certeza que quando o Rogério falha, começa a falhar constantemente, é porque o clima tá muito ruim, porque já não sustenta mais, tem que ter alguma mudança. Falaram até, o Dagoberto ficou fora ontem, porque falou muito, disse que São Paulo estava fora da realidade. Ontem o capitão respondeu falando que o São Paulo, que não é bem assim. Eu acho que nenhum nem outro, nem a realidade de São Paulo era aquela de 100%, mas também não está tudo perdido. O que precisa mudar é radicalmente o técnico, precisa de contratações à zaga, pelo amor de Deus. Aquele Bruno Vini, Xandão, Luiz Eduardo é bom jogador, mas vai ser queimado no meio dessa zaga. Bruno Vini e Xandão me lembraram os áureos tempos de Paulão, Desmaio e Wilson na zaga de São Paulo. Quando a nossa esperança era o Júlio Santos. Bom, no meu modo de ver aqui, esse jogo, pontos cruciais. Carlinhos Paraíba sendo expulso. No primeiro tempo, o Corinthians chutou 5 vezes ao gol. Não teve o êxito de fazer nenhum gol. Aí quando o Carlinhos Paraíba foi expulso, teve o descontrole da equipe de São Paulo. Perdeu o meio de campo, que é o fundamental de qualquer equipe de futebol, o meio de campo. Perdeu, e o segundo tempo foi aquilo que a gente viu, né? A humilhação pública do time do São Paulo. Levando 5 gols, né? Um frangaço do querido Rogério Ceni, né? Abraço, Rogério. Obrigado. Um frangaço dele e, sinceramente, Danilo jogou muito aquele jogo. Danilo é decisivo, sempre achei craque. Eu falei isso em vários programas atrás, que Danilo era o cara em vez do Moraes. Lee Edson fez seus 3 gols, calando a boca de muita gente aí. E Corinthians acabou mais uma vez com o São Paulo, né? Que já são 17 jogos agora sem vencer no Pacaembu, né? Que é mais um recorde aí pra nós. E assim, né? Vamos vivendo com essas coisas. O que me deixou também surpreso, assim, foi essa do Carpegiani. Quando você perdeu o volante, né? Quem precisa ser expulso ou se machucar para o Rivaldo entrar em campo. E era isso que eu ia falar. Quem perdeu o Carlinhos Paraíba. E você vai manter 3 atacantes pra quê? Não tem o porquê. Nunca foram efetivos juntos. Não tem o porquê. Fernandinho e Marlos jogando junto nunca foram efetivos. É aí que tá. Se eu sou o Carpegiani, eu tiro o Marlos, tiro o Fernandinho, deixo só o Dagoberto jogar no contra-ataque. Pensa só como que ia ser a pressão pro Corinthians 20 minutos do segundo tempo 0-0.
Imagine a torcida em cima Não, do se você Corinthians, coloca- você não tá vencendo o Dá placar, uma segurada, um jogador a mais. eu tiraria realmente Marlos e Fernandinho, eu colocaria o Zé Vitor e Rivaldo. Então- Ou Wilsinho e Rivaldo, se quiser ser um pouco mais ofensivo. Então, resumo, Então, Carlinhos Paraíba e Carpegiani pisaram Mas na eu bola. ainda quero frisar na zaga do São Paulo, porque a gente pensando como boleiro assim, o Liedson olhou algumas falhas do Xandão e do Bruno Vini Se e aproveitou. falou: agora, como diria nosso saudoso não, que tá vivo, né? Nosso corintiano Milton Leite, agora eu se consagro. Porque ele viu como que eram muito fracos os zagueiros e centralmente sente quando o zagueiro tá mal, quando o zagueiro tá nervoso e vai pra cima, e foi isso que aconteceu. Eu acho que é a falta de experiência desses zagueiros. Esse cara é muito novo. Né? Aquele gol do Liedson, que o Xandão dá o bote errado, que ele recebe na cara do Rogério, é uma das coisas mais ridículas. Ele tá atrás do Liedson quando sai o lançamento, tenta antecipar a bola bizonhamente e ainda levanta a mão pedindo impedimento. Ele Vamos fazer o que eu consigo aqui. Levantar a mão. Bom, mas agora vamos falar sobre o novo vexame de São Paulo ontem também. Exatamente. 2-0 Botafogo. Mas foi bom pra tentar mandar o Carpegiani embora? Eu acho que agora chegou a hora. Agora Carpegiani vaza. E foi bom porque Rogério Ceni, de novo, um abraço, Rogério Ceni. Mais um frango, Rogério. O que tá acontecendo com o Rogério Ceni? É fase. E engraçado, um atento aí, Rogério Ceni, quando a equipe de São Paulo perde, o Rogério Ceni nunca dá entrevista. É incrível isso. Não tá certo, não tem porque dar entrevista se o time perdeu. Eu acho que não tem horas que é bom não falar muito. O Dagoberto foi falar depois do Corinthians e falou besteira. Porque é um time novo. Ou você chama a responsa completamente, bate no peito. O Rogério podia ter feito isso, bati no peito e falar: eu acho errei. que era a hora do Ele Rogério confessou ontem a falha, mas dá confiança para esses moleques que estão vindo. Rodrigo Caio me mostrou ser bom jogador foi colocado numa fogueira sem tamanho. Tem que dar mais volume de jogo pro moleque. É a famosa queima de jogador. O Casimiro foi um dos melhores em campo do jogo ontem, foi um dos pouquíssimos que se salvou. Tem que dar mais sequência. Eu acho que agora o Carpegiani saindo, vem quem também? O Cuca talvez. Cuca, não sei, Renato Gaúcho pode cair hoje ainda no Grêmio. Já caiu. Eu tenho Já informação caiu? que Já caiu. Já Então o caiu. Davi tá derrubando aqui, vamos cobrar ele. Pode cobrar, já caiu. Ontem mesmo, acabou o jogo e já caiu. Ele Então pediu tá demissão. Renato Agora, Gaúcho seria uma boa no São Paulo? Eu gosto desse nome. eu talvez eu usaria o Cuca, mas o Cuca já teve passagem pelo São Paulo. Então o Renato Gaúcho também é um bom nome. Poderia dar uma modificada, né? Mas aí, voltando ao jogo de ontem, São Paulo passou um vexame novamente, em casa agora. E o Botafogo, como eu falei, abre o olho esse Botafogo, esse moleque Elkson aí joga muito. Apesar do gol dele não ter sido essas coisas, foi uma falha do Rogério, mas é muito bom esse moleque. Eu não boto tanta fé nesse Botafogo. A gente não pode esquecer do Caio, eterna revelação. Eterna revelação do Papai Joel tá aí. Tá aí. E tá esse bom, ano né? promete. Promete. Esse ano ele Eu acho que esse ano ele leva, hein? Esse ano é o craque do brasileiro, o Caio tá aí. E como falamos do São Paulo, você quer falar mais alguma coisa do São Paulo? Só terminar aqui falando, não teve homenagem pro Bosco e pro Miranda. Verdade. Miranda, belíssima passagem pelo São Paulo, terrível fim de contrato, pipocou. Eu acho que São Paulo poderia ter deixado o Alex Silva e o Miranda, pelo menos para jogar contra o Corinthians. O Miranda e o Rodolfo deviam ter voltado pro jogo. Entra machucado, mas coloca pelo menos 2 zagueiros de confiança. Miranda pipocou, ficou, como diz, cozinhando caldo até esperando acabar. E tem a contratação que estão falando agora, Canhete, como que é o nome? Acho que se eu não me engano é Canhete, se eu não me engano. Jogador jogou no Boca, Júnior, era apontado como o novo Riquelme, foi mal no Boca e foi bem no Vélez não, na Católica do Chile. Tá o nome dele. Dizem que como que é aqui, Marcelo Canhete. Confesso que eu não conheço. Mas É mais um jogador DVD, hein? eu acho, se mais pá jogador também de eu não DVD, confio muito, não sei nem se vai vir, porque isso me cheira muito a empresário, querendo Verdade. valorizar. Bom, então o Coates, que tá no São Paulo há quase 3 meses, e nunca verdade. nem apareceu em São Paulo, Bom, é a então prova disso. eu mando um abraço pro Bosco, porque eu gosto do Bosco. Qualquer dia a gente Vai pega pra umas ondas por aí. tomar uma cerveja, Tomar uma comer cerveja. um petisco. Bom, é isso aí, Bosco. Vamos Bom, falar do seu time então. O Coringão Líder. ganhou ontem do Bahia de 1-0, gol de pênalti do Chicão. E com isso se tornou líder com Joguinho bem meia jogo boca, a né? menos.
Joguinho bem meia boca. Ah, não, o Bahia, o segundo tempo foi do Bahia. Foi bem, foi bem. O Bahia tem a gente falava do Bahia, senhor Rafael, o Bahia tem uma boa equipe, por incrível que pareça. E tava jogando sem alguns dos seus principais jogadores. Não, sem metade do time, é o Carlos Alberto que tá fazendo diferença, por incrível que pareça, o Carlos Alberto tá fazendo Mas diferença. é incrível, né, como o Corinthians joga contra time desfalcado, né? Aí 4 jogadores que pertencem ao Corinthians não jogaram também, Lulinha, Souza, Boquita e Dodô. Né, teve os ossos de falta. O Jobson, que esse cara aí, ó, esse é cara, craque, é craque. O que é isso? O cara vai ser absorvido. É craque, né? Mas só ele era craque na época do Botafogo. Mas agora que o passe dele depois do doping ficou mais barato, falam que agora ele é Ox. É Ox. É barato e mais fácil de encontrar. Mas é isso, foi um jogão. Não, jogão não, mas foi o Bahia até acho que merecia o empate ou até mesmo reverter o resultado. O goleirinho Júlio acontece César, mão de que Júlio alface, César, foi muito bem. Júlio César é o cara, já falei isso aqui. É o cara. Júlio César é o cara. Ave César, cara. Né? Ave César. É o cara, então pode liberar Império Romano aí, ó. Então libera Adriano pra reserva do Rogério, então. Já pode ir. ir. E a estreia do Alex, gostou? Ah, sinceramente eu não vi, ele não pegou na bola praticamente. Você tava acompanhando o jogo? Não, acompanhei o jogo, mas ele não pegou na bola praticamente. Os lances que ele pegou foi meia boca. A gente vai ver ele tem que jogar como titular pra gente saber, na verdade. Então, mas agora o Danilo sentiu a sombra. Sentiu. O Danilo ainda tem futebol pra barrar o Alex? Ah, sinceramente, acho que não, porque o Danilo é um maestro que você tem que esperar ele 90 minutos. Ele pode decidir a partida no último minuto. Só que o Alex é um cara que pode resolver antes, entendeu? Eu acho o Danilo mais decisivo. A torcida pode perder a paciência. Eu acho o Danilo mais decisivo, mais jogador. Já foi mais jogador, né? Mas o Alex, por ser mais novo e ter quase a mesma qualidade, eu acho o Danilo um pouquinho melhor. Mas eu acho que o Alex ainda sai na frente, mas eu deixaria o Danilo por ele gastar o resto de futebol que ele ainda tem, que ainda sobra na idade dele. Ah, claro. E o que eu tenho só pra falar é a equipe do Corinthians, ó, Edenilson, bom jogador, hein? Bom jogador. Confesso que ontem bom jogador. E eu digo mais, pode ser um novo Jusilei ou passar o Jusilei, viu? O novo Jusilei é um título muito forte, muito forte. Aí é colocar muita pressão sobre o ombro do pobre rapaz. Eu disse era a mesma coisa de um tal de Edson quando ele chegou no Santos, vindo de Minas. Falaram, esse daí vai ser quase um Jusilei. E deu certo. Não tinha o mesmo poder de marcação, mas saía jogando com a mesma qualidade. Isso é importante. Bom, então é isso, senhor Rafael. Falei do Corinthians, falamos do São Paulo. Então acaba o bloco, Davi. Então é final do primeiro bloco aqui. Daqui a pouco nós voltamos. Fica ligado aí no Gol Contra, aqui na TV República.